Continuando nosso tema de avivamento, né, que é aquela atuação assombrosa de Deus, quando Ele invade o céu, invade a terra. Nós estamos falando dos avivamentos na história da igreja, né? Vimos sobre os pais da igreja, vimos aí até o século XV, quando aconteceu a reforma, e também aconteceu aquela história na cidade de Genebra, lá no século XVI, né? E agora nós chegamos aí no século XVIII, com a história dos moravianos. Os moravianos era aquele povo que vivia ali na região onde hoje é Alemanha, e eles estavam sendo perseguidos, né? Eram cristãos e estavam sendo perseguidos. E muitos deles fugiram aí para as terras do conde Zinzendorf, que era um homem de Deus, que amava a palavra de Deus, amava ensinar e pregar o evangelho. E ele começou aí, junto com aqueles irmãos moravianos, a buscar o Senhor, e Deus se derramou o espírito dele sobre esse povo. E começou a acontecer um movimento missionário como nunca, desde a primeira igreja, porque os moravianos começaram a sair para o mundo inteiro, e tinha uma peculiaridade no trabalho moraviano, é que eles eram artesãos, eram profissionais, e eles, nas suas profissões, eles viajavam de um país para o outro, e junto com essa viagem pregavam o evangelho. Lembra até um pouco de Paulo, né, fazendo as suas tendas e viajando à sua própria custa para pregar o evangelho para muitos. E a história dos moravianos é rica em missões, é rica em oração, porque eles clamaram a Deus, começaram a orar. Eles decidiram orar todos os dias, né? E segundo consta, essa oração que eles começaram durou 100 anos, né? E nesse período muitas coisas maravilhosas aconteceram, como por exemplo a história de uma ilha de escravos. O dono da ilha cheio de escravos lá, e alguns jovens moravianos perguntaram se podiam ir para lá pregar o evangelho. O dono da ilha não deixou de jeito nenhum, e eles falaram: então nós nos vendemos como escravos. Aí o dono da ilha não daria nenhuma regalia para eles, mas eles se venderam como escravos e foram para pregar o evangelho. E ele, ao irem, disse que o Cordeiro receba a glória, né, pela nossa vida e pela nossa morte. E foram para lá pregar o evangelho. Também os moravianos têm aquela história do encontro deles com John Wesley. Aí já chegamos em John Wesley também no século XVIII. John Wesley era um homem de Deus, assim, muito apaixonado, queria tudo muito perfeito. E ele já era um pastor na Inglaterra, e quando ele viaja, pega um navio junto com seu irmão Charles Wesley e vão para a Nova Inglaterra, que era o atual Estados Unidos, que ainda não era livre, para o John ia assumir uma igreja na Nova Inglaterra. Mas nesse caminho, o navio que John e Charles Wesley começa a enfrentar uma grande tempestade e parece que vai naufragar. E John Wesley e o Charles estavam apavorados, com medo de morrer. Enquanto isso, no mesmo navio, tinha alguns jovens moravianos que estavam louvando a Deus, não estavam com medo de morrer. E eles perguntaram: mas como é isso? Né? E eles mostraram um evangelho
totalmente despojado, que John Wesley descobriu que ele não tinha, então que ele realmente não era convertido. E quando ele volta para a Inglaterra, ele ouve sobre a justificação pela fé ali no livro de Romanos, e ele então realmente declara que a partir dali é que a vida dele foi mudada. Ele realmente converteu-se e conheceu o Senhor. E Deus usa John Charles Wesley de maneira estupenda e maravilhosa, né? Eles começam a pregar e Deus responder com sinais e maravilhas, um avivamento ali, e uma igreja forte começa a nascer. E hoje temos aí igrejas wesleyanas, né? Metodista, porque eles eram muito metódicos, e vem de Wesley, a igreja metodista, e a metodista wesleyana. Então, John Wesley é um homem de Deus poderoso aí no século XVIII. Quase junto aí também no século XVIII, e eram conhecidos, tem o George Whitefield, que John Wesley viveu de 1703 a 1791, Whitefield de 1714 a 1770. Ele é um dos primeiros, Whitefield é um dos primeiros pregadores antes, né, depois da primeira igreja de novo, que começa a pregar ao ar livre, e multidões se rendem a Cristo, com muitos sinais e maravilhas pela pregação de Whitefield. Ele tinha uma voz poderosa, segundo consta, alguém diz que ele podia pregar para uma multidão de 30 mil pessoas, que eles ouviriam o Evangelho. E George Whitefield, ele viaja da Inglaterra para os Estados Unidos, a Nova Inglaterra, levando a mensagem de Deus ali para a Nova Inglaterra, e Whitefield se torna amigo de Benjamin Franklin e também de Jonathan Edwards. Aí vem outro avivalista, né, digamos assim, que chegamos, o primeiro americano, que é Jonathan Edwards, que não viveu tanto, né, foi de 1703 a 1758, mas foi usado poderosamente por Deus, e a cidade que ele pastoreava, que ele assumiu o pastorado da igreja, que antes era que veio pastor, que era o seu avô ali, ele prega com muito poder ali, ele prega fortemente, ele é um homem de Deus bem letrado, bem aferrado nas escrituras, e ele escreveu muitos livros, né? Tem alguns livros que chegaram até nós sobre, eu indiquei no outro vídeo, dois livros dele, e um livro sobre a vida de Jonathan Edwards, que ele é um verdadeiro teólogo do avivamento. Ele vai ensinar como tratar as manifestações, como não se prender a emocionalismo, ainda que haja muita emoção. Quando acontece avivamento, há muita coisa interessante que acontece, né? Eu mesmo estive no começo dos anos 2000, estive numa igreja em Toronto, no Canadá, onde haviam muitas manifestações, pessoas caindo, né, sobre o poder do Espírito Santo, pessoas tendo visões e sinais e milagres ali naquela igreja, mas as manifestações podem ser fruto de avivamento, mas não são o próprio avivamento, que manifestações podem ser, vamos dizer, copiadas, né? Ou podem ser manipuladas por gente muito emotiva, ainda que as emoções se aflorem quando vem o Espírito Santo. Eu mesmo, quando Deus tocou na minha vida e me encheu do Espírito, me batizou no Espírito,
A primeira vez que experimentei esse enchimento, eu devo ter rido por umas 2, 3 horas e foi uma coisa tremenda de Deus. Então, que Deus avive a sua obra, que Deus avive a sua obra na sua vida, na sua igreja, para que a sua cidade, a sua vizinhança, a sua família experimente as maravilhas do Senhor, experimente conhecer Jesus, que é o principal fruto de avivamento, a conversão de almas. Quero te abençoar e lembrar que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único que salva, é o único que pode transformar a sua vida, que não há santos, nem Maria, nem ninguém mais que pode te socorrer a respeito da salvação, porque somente Jesus Cristo morreu naquela cruz para perdoar seus pecados e os meus pecados. Então, quero te dar um grande abraço. Se você quiser ouvir as outras partes da história dos avivamentos, do avivamento, estão aí no Instagram, Leite53, ou então no meu canal de YouTube, William Robson Leite. Fica na paz. Um grande abraço, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.